aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Válvula 10, exatamente às 3h05 da tarde do dia 27 de junho de 2022. Hoje recebendo Aldo Evangelista, que é formado em letras, tem mestrado em linguística aplicada, dramaturgo, diretor de teatro, músico e também professor de yoga, né? Atualmente professor de yoga. A gente vai conversar um pouco sobre cada uma dessas particularidades, mas focando um pouco nessa sua profissão agora, que é o yoga, que inclusive tem uma parceria agora com o Casa de Válvula 10. A gente vai falar um pouco sobre, enfim, esses novos caminhos que vêm aí. Primeiramente, seja bem-vindo aqui ao espaço da rádio, a Casa de Válvula 10. Uma boa tarde. Mas pra começar, conta pra gente como foi que você decidiu, assim, entrar nesse mundo artístico. Acho que quando a gente fala de letras, do teatro, enfim, da música, até yoga mesmo, é uma coisa muito artística, né? Conta pra gente quando yoga começou. É uma arte. Eu vou tirar a máscara, estou me sentindo confiante com vocês, então vou tirar a máscara. Eu nasci numa cidade do interior do Ceará chamada Icó. E eu tive a felicidade de, quando nascer e quando eu abri os olhos e me entendi de gente, na sala de casa tinha um piano. Meu pai, antes de nascer, ele tinha um piano em casa, que era uma antiguidade, que ele resgatou praticamente do lixo de um convento de padres, de um convento de freiras, que era uma escola que tinha antigamente de freiras lá na cidade. E o piano estava se estragando, eles iam jogar o piano fora. E meu pai resgatou e colocou na sala de casa, tendo o projeto de restaurar. Quando eu era pequeno, que eu abri os olhos assim para o mundo, que me entendi por gente, que eu vi aquela coisa imensa, né? Cheia de teclas, as teclas estavam quebradas, o piano desafinado. Eu fiquei muito impactado com aquilo e eu sempre achei que eu iria tocar aquilo e iria ser um pianista profissional. Sim. Só que na época, nesse tempo, eu sou nascido em 1972, então a gente está falando de 78, 79, mais ou menos assim. E nessa época não tinha professor de piano lá. E aí passou-se o tempo, eu cresci, quando foi com 12 anos, esse piano sumiu. A gente mudou de casa e o piano sumiu. Eu, criança, a gente não sabe, né? Quando eu menos esperei, o piano não tava. Aí eu perguntei pro meu pai, ele disse, não, eu mandei ajeitar. Mandei para Fortaleza. E aí, quando eu menos esperei, também chegou um piano novo. Novo? Não era mais não era novo, era um seminovo. Era, na verdade, de uma prima do meu pai, que na casa dela tinha 5 pianos. Porque antigamente, nas famílias antigamente, todas as moças tocavam piano. Vocês devem saber disso. E essas primas do meu pai já estavam bem velhinhas e estavam morrendo e estavam se desfazendo das coisas e estavam se desfazendo desse piano. É um piano cheio de candelabra, assim, bem bonito. Caraca. E o meu pai comprou esse piano e o antigo ele mandou restaurar e deu para minha tia, irmã dele. O fato é que esse piano chegou e ele disse, ó, aqui eu trouxe esse piano. E nessa época, já era isso mais na frente, já tinha 12 anos de idade, já tinha professora na cidade. Perpétua, o nome da minha primeira professora de piano. E aí eu comecei a fazer aula, fiz dos 12 aos 14 anos, fazer aula em casa. Meu pai mandou afinar o piano e tudo. Mandou trazer um afinador de Juazeiro do Norte, que naquela época não tinha, né? Isso faz um tempinho já. E aí eu comecei a fazer aula, mas com 14 anos eu vim morar em Fortaleza para estudar. E aí não tinha piano, porque eu fui morar na casa do irmão do meu pai, e não tinha piano, e para estudar piano você tem que ter o piano em casa, né? Porque são horas e horas. Horas e horas. E apurando o ouvido, e o peso da mão, e, enfim, vocês sabem o que é isso, a técnica, fazendo os exercícios, e aí passou, e eu não voltei a estudar. Quando a minha mãe decidiu vir para cá, ela trouxe o piano, veio de mudança, que a gente tinha uma casa lá e a casa daqui. Aí eu já me mudei para essa casa, porque fui morar com a minha mãe, meus pais se separaram, e aí ela trouxe o piano. Aí eu falei, agora eu posso estudar. Só que nessa época, eu estava muito negligente na escola. Aí minha mãe disse assim, você não vai estudar piano, porque você só vai se você passar de ano. Sim. Aí eu fiquei com aquilo e, enfim, deixei um pouco o piano de lado, mas passei de ano e tal. Aí foi pior porque ela me deu um violão. Eu pedi um violão de aniversário. Só que eu não me dou bem com violão. Também não. Violão não é o meu instrumento. Dói o dedo, vocês sabem todo esse processo. Sim. Né? E aí... E harmonicamente o violão tem uma outra pegada. O piano tem tudo ali, você só tem que ir, né? Ir descobrindo. E aí eu
não me dei muito bem com o violão e tal, aí acabei indo fazer teatro. Isso eu já tinha passado na faculdade de letras. Foi uma escolha... Eu sempre fui uma pessoa muito sensível, muito dada à contemplação, sempre gostei de música, de ler, aprendi a ler muito cedo. E sempre fui muito sensível para as artes, de um modo geral. Nunca gostei muito de televisão, mas também nunca gostei muito de futebol. Meu negócio era estar no piano, era estar com o livro na mão, era estar, enfim, vendo essas coisas. E nesse tempo nem sonhava assim ter internet, celular, essas coisas não. Uhum. E aí eu fui e fiz isso muito tempo depois. Eu já estava bem avançado na faculdade, já dava aula de português nas escolas aí por aí. E aí eu passei numa seleção do Instituto Dragão do Mar para um curso de dramaturgia de 2 anos. Era um curso maravilhoso, com vários profissionais de fora do Ceará, professores, artistas, roteiristas. Eu fui aluno de pessoas assim muito importantes, assim. Cacá Diegues foi meu professor, professoras que vieram de Cuba dar aula de dramaturgia. Então eu tive uma formação muito boa em dramaturgia. E escolhi, era um ano de núcleo comum para todo mundo e um ano de estudos especializados. Você escolhia dramaturgia para teatro, dramaturgia para cinema ou dramaturgia para televisão. Entendi. E eu escolhi teatro. Uhum. E aí fiz uma especialização, escrevi uma peça, Que massa. que era o meu trabalho, chamada Rosa Escarlate. E aí essa peça está em cartaz até hoje. Acredito Legal. que ela foi remontada por outro grupo. Mas só uma pergunta assim, por que o teatro? Porque é uma resposta um pouco complicada, mas eu tenho ainda uma alma e um espírito muito livres. Uhum. Eu prezo muito pela minha liberdade, pela minha autonomia, e eu detesto autoritarismo. Nunca tive um pai autoritário, nunca apanhei na vida. Eu sempre fui educado com muito carinho, com muito amor. E eu nunca sonhei em ser médico, bancário, advogado. Meu pai era advogado. Mas nem quis fazer concurso, nem nada. Eu queria ser livre. Uhum. E o que mais me aproximava da liberdade era o exercício da arte, que eu achava. Uhum. A gente viu uma coisa muito interessante, foi essa faculdade aí de letras. Como foi que você encontrou essa liberdade na escrita, na literatura e por quê? Não, na verdade, quando a gente fala em liberdade para escrever, não há essa liberdade, né? É extrema, porque a própria língua portuguesa, ela é um uma limite. limitação. Exato. Tem que ter, claro que dentro dessa limitação você pode percorrer caminhos ilimitados. Em todo caso, eu aprendi muitas técnicas no curso que eu fiz e lendo muito outros autores. E na verdade, a liberdade você encontra quando você encontra a sua maneira de tratar daquilo, é o que se chama normalmente de embocadura. Quando você toca metais, né? Você tem que ter uma embocadura que quando você, sem nenhum esforço muito grande, você... Eu não sei como é que se toca um trompete, por exemplo, mas eu tenho uma amiga, a Jorge Guedes, que eu acho que vocês Sim, conhecem, com certeza. cantora, é uma grande amiga. Fez aula muito tempo de yoga comigo. E ela estava me falando que tem uma embocadura, tem um jeitinho assim que você encontra, né? E quando você, na dramaturgia, na escrita, é a mesma coisa. Quando você encontra aquele lugar que você já domina, que é todo seu, é um mistério, não sei, não saberia te falar assim como, pelo exercício. É como piano, é como qualquer coisa, você vai repetindo. É preciso repetir, errar, ficar frustrado, dizer eu não tenho talento nenhum, isso não serve para mim. E aí deixa de lado, aí depois retoma, e o processo com a escrita é igual. Você sentiu em qual desses processos artísticos o que mais te deu liberdade, assim? No fundo, eu acho que a dramaturgia ela é mais livre, porque, por exemplo, eu ainda hoje faço aula de piano, eu tenho uma professora, a dona Angelita Torres, que é uma grande professora de piano. E, por exemplo, quando você vai... Eu estou agora estudando Lourenço Fernandes, que é esse autor, um autor clássico, maravilhoso, brasileiro.
quem não conhece deveria conhecer. E, por exemplo, quando eu comecei a ler partitura, porque quando a gente vai pro piano, eu gosto muito de improvisar, você toca e bota o peso onde você quer, faz piano, pianíssimo, forte, fortíssimo, do jeito que você quer, o seu bel prazer, vai para tom, semitom, sobe, papapá, papapá, papapá. Assim, vocês sabem, é bom estar entre músicos, porque a gente fala as coisas, vocês sabem do que é que eu tô falando. Só que a partitura, quando tem ali, naquela nota, é pianíssima, então você não tem que afundar o dedo. Tem colcheia, semicolcheia, breve, semibreve, semínima, mínima, ligadura, staccato, etc, etc, pausa de colcheia, não sei o quê. E tem todo um jogo que você deve respeitar, né? Isso, de uma certa forma, isso parece que é altamente aprisionador, né? Quando você domina isso, você ganha uma liberdade imensa. É isso que eu ia falar. Eu comecei nos meus estudos totalmente ao contrário de você. Eu nunca tive essa parte da improvisação, enfim. Foi uma coisa realmente mais prisionada ali na partitura. Mas eu imagino, quando a gente tem esse condicionamento de entender o que a limitação, né? Porque a gente está limitado ao que alguém fez. Mas foi alguma coisa pensada há muito tempo, uma coisa... Enfim, a gente falar do berço da música, ou falar de, uma música que está ali bem pensada. E quando a gente vai para um instinto da liberdade, a nossa liberdade, que seria essa parte mais da improvisação da música, eu acho que flui de uma forma, porque você conheceu a prisão, você conheceu outras formas, você conheceu outras pessoas, e você interpretou outras pessoas, e agora é a sua vez. Exatamente. Você vê, por exemplo, você já deve ter ouvido falar em Martha Argerich. Com certeza, nossa. Você já deve ter ouvido falar em Nelson Freire. Quando você vê o Nelson Freire tocando, o Nelson Freire é um monstro sagradíssimo, maravilhoso. Faleceu agora esse ano. Exato. Recentemente. Aí. E eles são os meus dois pianistas. Eu gosto muito de um pouco. A Marta é incrível. Mas tem outros muitos que eu gosto. E a gente poderia conversar aqui e desenrolar o fio dos pianistas. Mas eu estou falando só nesses exemplos. Martha Argerich. Quando você vê a Argerich executando, sei lá, qualquer coisa que você vê ela executando e vê qualquer outro... Tem um outro pianista, Horowitz, já ouviu falar nele? Eu vi o Horowitz tocando, por exemplo, a conhecida Marcha Fúnebre. Sim. E eu vi uma pianista japonesa, eu não sei, agora eu não me recordo o nome dela, executando a mesma peça. Horowitz era um monstro, né? Mas eu prefiro a interpretação dela. Porque dentro daquela prisão, como você fala, né? Ela encontrou uma liberdade, uma coisa visceral. É nesse ponto que eu quero chegar. Sim. Quando você conhece a partitura, quando você conhece, pelo menos acessa, de acordo com a sua imaginação, aquilo que é a expressão profunda daquela escritura, você ganha uma liberdade, né? E você está fazendo aquilo. Claro, eu acho que nunca o pianista fica totalmente... com certeza. Mas tem momentos em que você tem essa liberdade e tal... Mas também você sabe o controle que você está imprimindo nas mãos, etc, né? E uma coisa muito legal. Isso é liberdade, é você ter essa liberdade, a liberdade de conhecer bem e saber o que fazer. Né? Eu acho que se conhecer muito bem, porque eu acho que a leitura ela é muito particular, a interpretação é uma coisa muito única. Eu acho que o que é único é muito libertador, sabe? O que é meu, e é a minha liberdade. Então, quando a gente tá falando de uma partitura, de uma coisa que já vem condicionado com uma prisão, a gente ainda tá falando de liberdade, certo? Você pode tornar aquilo livre. E você passou por muitos processos, assim. A gente vê a arte aí fundamentando muito a sua vida em várias pautas, né? Eu não acho que eu seja um artista, eu acho que eu sou uma pessoa comum, livre. É porque eu acho que a gente traz muito a imagem a gente esquece muito o que é o artista, ou coloca ele muitas vezes num patamar muito alto, sendo que a arte ela tem que estar presente na vida de todo mundo. Eu acho que todo mundo devia ser um pouco artista, né? Mas a gente só considera artista quem trabalha de arte. Eu toco piano, eu não sou pianista, não vou ser um pianista profissional, não vou, assim, trabalhar unicamente, exclusivamente com o piano, mas eu sou um artista, eu me considero artista. Eu não trabalho com piano, o piano não é uma profissão pra mim. Sim, exato. Eu também não, mas eu me considero um fazedor de arte, aí eu gosto de estar nesse universo, e você sempre gostou muito, né? É a minha vida. Você acha que seria possível viver sem a arte pra você? Atualmente, eu acho que é difícil viver sem respirar, sem ter saúde, sem ter o mínimo
possível para comer. E principalmente eu acho que viver sem amor, assim, sem amigos, sem família, né? Sem a proteção da comunidade onde você vive, das pessoas que vocês gostam. Vocês são muito jovens, mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo a importância da proteção, por exemplo, o quanto é importante a mãe da gente, o pai da gente. Tem gente que tem mãe que é diferente, mas os irmãos, as irmãs, esposa, esposo, namorado, namorada, o amor, de um modo geral, o amor que une, não é esse amor sexualizado nem nada, porque é de namoro e tal, que é maravilhoso também, namorar é bom, mas eu tô falando desse amor mesmo, o amor da comunidade, das pessoas, confiança. Sem isso é muito difícil viver. Porque a arte sozinha, isenta de amor, sem sensibilidade, ela é nada, ela é uma matéria morta, né? Mas eu acho que a gente não vive sem... Aí eu poderia dizer sim, que eu não saberia viver sem arte hoje em dia, mas eu viveria sem arte se eu fosse obrigado. Sim. Viveria sem arte. Eu talvez não vivesse sem... Praticar yoga hoje, para mim, é muito premente, muito urgente, é necessário. Porque eu não tomo remédio nenhum, a não ser a prática de yoga. Uma coisa que me chamou muita atenção foi Mas eu acho que é muito difícil viver a humanidade. Porque o Aldo viver sem arte até poderia. Mas se eu alargar isso e dizer a humanidade pode ficar sem arte, absolutamente não pode. Sim. Você encontrou uma forma hoje que, enfim, de praticar, que você precisa de uma forma diferente, né? Mas que você trouxe aí que é muito importante. Você falou um pouco do amor e eu acho que a gente tá falando um pouco de arte, você trouxe sensibilidade. E a gente vê um pouco da arte, não só no amor, a gente vê em todos os sentimentos. Eu acho que a raiva, o ódio, enfim, todos esses sentimentos, eles estão muito presentes também na arte, né? A tristeza, principalmente. E é condicionando ele para uma outra coisa, é projetando em outra coisa. E isso é muito necessário para o ser humano, não como artista, não como ouvinte, mas como ser humano, porque a gente precisa estar em contato com todos os sentimentos. Isso é uma coisa muito forte na yoga, né? A gente traz muitos sentimentos, eu acho que isso é muito presente. A gente tem que aprender a lidar muito com eles. Como é que funciona? Conta pra gente como é a yoga, como foi esse processo, como ele vem sendo. Eu vou como é teu nome? Yamandu. Yamandu. Não vou me lembrar do Yamandu Costa. Vai. Se você me permite, eu queria falar um pouco sobre como eu entrei. Sim. Essa era a coisa que eu ia perguntar. Como chegou o yoga na sua vida? Pronto. Eu sempre fiz teatro, sempre trabalhei em questões relacionadas ao corpo, porque quando você faz aula de teatro, depois que eu fiz aula de dramaturgia, que a Rosa Scarlatti estreou, foi um sucesso, era uma comédia engraçadíssima. Foi um sucesso imenso. Ninguém me conhecia e, de repente, no meio teatral, quando eu escrevi a peça, foi um sucesso tão brutal que passei a ser uma pessoa que o povo buscava e procurava e quando encontrava nos cantos. E me tomava assim como uma pessoa muito importante e tal. E eu nunca dei, porque para mim é chegar em casa e ter a cama, ter a comida e ficar tranquilo. Uma pessoa comum. Trabalhar, ganhar meu sustento e, enfim, viver com minha família. Mas aí eu depois fiz colégio de direção, me formei também como diretor de teatro e no colégio de direção eu trabalhei muitas questões de corpo, sempre fazia aula de dança, eu trabalhei no projeto na EDISC, eu acho que você já ouviu falar, na EDISC, eu era professor de lá também, há muito tempo isso. E eu fazia aula de alongamento com um bailarino que era professor, dava aula no reforço escolar, na verdade eu era muito jovem nessa época, fazia faculdade ainda. E aí, um professor bailarino, amigo meu, o Ernesto Gadelha, ele disse assim, por que tu não faz balé? Eu disse, não quero e tal. Mas tu devia fazer aula de alongamento com a Jimena Marques, foi minha primeira professora de yoga. Aí passou. Quando eu já não estava mais na EDISC, já muito tempo depois, eu comecei eu estava no mestrado, escrevendo a qualificação, que é a pré-dissertação, antes de você defender. Enfim. E nessa época meu pai faleceu, eu estava muito tenso, com medo de nada dar certo na minha vida, meu pai também faleceu e eu estava morando ainda com a minha mãe, tinha voltado a morar com a minha mãe,
Porque quando as coisas fazem tempo, elas ficam embaralhadas na cabeça da gente. Mas eu me lembro que eu estava 6 meses sem conseguir dormir. E num processo assim de muita tristeza, muita depressão, muito tenso. Não conseguia dormir, sentindo muitas dores pelo corpo. E eu estava estudando no mestrado o budismo. Um dos temas do meu mestrado era o budismo, né? Eu estudei a representação do Zen budismo na obra de um cineasta chamado Akira Kurosawa. Eu conheço. Maravilhoso. Já falei sobre ele. Que bom, pessoas cultas aqui. De Vovó Dedé. Que massa. Aí eu comecei a estudar meditação teoricamente, né? Porque tinha que ler, porque tinha a ver com o tema da minha dissertação, e eu comecei a ver em todo canto na internet. Esse tempo a internet não era muito... Acho que nem tinha Facebook nesse tempo. 2007 já tinha Facebook? Acho que não. Não sei, eu tinha 1 ano de idade. Eu tinha 1 ano também. Só tinha 2 anos de YouTube. Dependendo do mês, você não tinha nem 1 ano. É É verdade. verdade. Cara, é verdade. E é verdade. Vocês têm a idade de ser meus filhos. Caraca. Aí, eu comecei a ver a palavra yoga na internet, em todo canto. Eu já é isso, eu tô vendo já é isso, desculpa, mas vendo a palavra yoga. Aí, eu tava me sentindo muito doente, tendo muitas crises de garganta. E aí, eu resolvi, eu vou praticar yoga. Eu primeiro procurei uma escola de capoeira, Uhum. que eu precisava fazer alguma coisa, porque eu era intelectual, eu vivia sentado no computador, Aham. completamente fissurado naquelas coisas. Eu comecei a ficar sem dormir, muito ansioso. E tive uma crise de síndrome do pânico. Acho que você já ouviu falar nisso, Sim. né? Sim. E aí, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Tava tomando remédios para ajudar a dormir. E para depressão, essas coisas. Eu tinha uns 30 anos na época. Não menos, bem menos. Tava na casa dos 29, 28, por aí, 27. E aí, eu era professor da faculdade, substituto, fazer mestrado, era muita carga, muita coisa. Já tinha voltado de Sobral, que eu fui professor em Sobral, na faculdade de letras de lá também. E aí, eu falei, não, eu procurei uma escola de capoeira, eu não encontrei capoeira em lugar nenhum perto de casa para fazer. Aí eu peguei e disse, eu vou fazer yoga, porque eu estava querendo alongar os músculos e aprender a me aventurar com o corpo, porque eu nunca tinha mexido o corpo. Nunca gostei de jogar bola, nunca gostei dessas coisas. Nem musculação, nem nada. E aí eu queria uma coisa que me integrasse, corpo, mente, espírito, Que legal. e me ajudasse. E aí eu fui nesse estúdio, cheguei, era uma quinta-feira. Eu tinha uma moto, aí eu cheguei lá todo vestido de calça, camisa. Porque yoga a gente pratica de calção, camiseta, de pé descalço, Uhum. no tapetinho. Sim. Aí eu cheguei na escola da Jimena Marques. Aí eu cheguei, ela tava lá sozinha, eu apertei na campanha, ela falou, pois não, eu falei, eu vim me informar sobre aulas de yoga. Aí ela disse, sim, pois não, mas você veio assim com essa roupa? Aí eu falei, porque só vim me informar, assim, eu bem envergonhado, assim, eu era muito tímido, muito envergonhado, ainda sou um pouco. Aí ela disse, olha, assim você não pode fazer a aula, o bom é que você venha conhecer, fazer uma aula experimental, pra você saber como é. Traga um calção, uma camiseta, amanhã de manhã, 7 horas da manhã, isso era uma quinta, na sexta-feira. Tem uma aula com o pessoal da terceira idade. Caraca. 7h30 da manhã, venha, faça a aula. É uma aula leve, porque é o pessoal mais idoso, mas eu acho que você vai gostar. Eu fiz a aula inteira. Aí quando terminou a aula, eu disse, rapaz, você fez a aula toda. E eu tava assim, ó, meu corpo todo vibrando, porque foi incrível. Aí eu sentindo as minhas pernas, sentindo os meus braços, o peito aberto, a coluna ereta, eu era meio assim, engurujadinho pra frente, o peito fechado. Foi muito impactante sobre o meu organismo, sobre o meu ser como um todo, aquela prática, né? Sim. A professora muito boa. Com uma aula só você já tinha sentido tudo isso? Numa aula só, me sensibilizou muito. Caraca. A ponto de eu de noite, aí de tarde, a aula foi de manhã, de tarde, nesse tempo a gente tinha, quando queria fazer alguma coisa no banco, tinha que ficar na fila do banco. É. Hoje em dia você tem os aplicativos, é maravilhoso, né? Paraíso hoje em dia, nesse sentido. O Pix, então, é uma coisa incrível. Incrível. Não tem. Aí, eu me lembro que eu fiquei numa fila da Caixa Econômica, fila imensa. Aí eu fiquei em pé, mas meu corpo tava
tão integrado assim, Aham. minhas pernas me sentindo, cara, tomara que essa fila passe a tarde, eu quero ficar a tarde aqui em pé, porque eu tava achando bom. Sentindo as pernas e fazendo tudo que eu tinha aprendido um pouco na aula, Sim. né? Porque tem uma postura no yoga chamada Tadasana, que você fica em pé, que é a postura da montanha. Aí a fila andou ligeirinho. Eu digo, queria que essa fila durasse, ela andou. E aí eu fui ao banco, aí eu voltei pra casa e tal, fui fazer minhas coisas. Tava na casa da minha mãe. Aí eu jantei e sentei no sofá, fiquei lá conversando e adormeci no sofá. Coisa que eu não fazia. Sim, muito há 6 meses, Teve 6 né? meses sem dormir. Eu dormia assim, cochilava e era horrível. Era uma sensação muito ruim. E aí eu adormeci e dormi a noite inteira. Aí eu falei, gente, é isso aqui que eu vou fazer pelo resto da minha vida. Foi sem querer, eu fiz como um remédio mesmo, entendeu? Só uma curiosidade, é que a mulher falou... Ah, você fez uma aula todinha, tipo, surpresa, porque é muito tempo de aula? Quanto Não, tempo? é uma hora. No caso, aqui, as aulas vão durar 1 hora. Uhum. No estúdio dura 1h15, 1h20. Eu fiz a aula todinha porque numa aula de yoga você tem que fazer basicamente 4 coisas. Você tem que alongar o corpo, coluna e membros. Você tem que flexionar o corpo para frente e para trás. Você tem que inverter a posição do corpo, flexionar, alongar, inverter a posição do corpo. E tem uma outra coisa, torcer. Você tem que torcer o corpo. Ah, eu faço isso direto. São essas 4 coisas que você tem que fazer. Torcer o corpo, não só a coluna, mas torcer os membros. Você tem que alongar, flexionar, torcer e inverter a posição do corpo. Uma coisa que eu fico muito curioso pra Aí eu entender. fiz as 4 coisas sem muitas dificuldades, usando a parede e tal. Só um minutinho, viu, Amanda? Desculpa aí, posso Pode? ir? Aí ela disse, você fez tudo sem muitas dificuldades, que bom. Aí eu fiz essa sexta-feira, era uma aula experimental, sem compromisso. E aí eu falei, eu vou ficar, aí já me matriculei, aí na semana seguinte já fiz 2 vezes por semana. Aí eu fui fazendo, e conforme eu fui fazendo, a minha professora disse assim, você tem muito talento, não pare de praticar. Porque eu comecei a me sentir muito bem, forte, aquela tristeza passou, eu passei a dormir. Em 6 meses, eu deixei de tomar todos os remédios. Parei de ir ao médico e fiquei curado. Que legal. Totalmente bem e terminei o meu mestrado, defendi antes do tempo, passei a dormir, passei a ter uma vida normal, sair, ver os amigos, e Legal. uma vida normal, estudar Sim. como fazia antes, tinha hora de dormir, dormia, comer melhor. E aí ela disse assim, Aldo, você poderia se tornar um professor, se você quiser, porque você tem condição para isso. Aí aquilo entrou por um ouvido, saiu pelo outro, eu falei, não, mas eu quero só praticar. E continuei praticando. Aí um dia eu me encontrei com a Sueli, uma amiga minha, grande amiga, que já tinha trabalhado comigo, e ela se queixou de uma dor na lombar. Aí eu disse, Su, faz assim, assado. Aí ela é muito amiga da minha mãe também, aí ela foi lá em casa um dia, aí eu peguei e fiz uns alongamentos com ela e tal. Aí ela foi melhorando, ela disse assim, eu quero fazer aula contigo, tu quer ser meu professor? Eu disse, sou ele, eu não sou professor não. Eu não sou. Aí ela disse, não, mas vamos, eu fico vindo uma vez por semana. E ela sempre andou lá em casa, era amiga da minha mãe, das minhas irmãs, amiga da família, né? E aí ela passou a fazer aula, aí chamou uma amiga dela, pode chamar a fulana? Aí foi vindo um monte de, aí minha irmã falou, tem um irmão que tá dando aula de yoga, eu dava aula sem cobrar nada pra ninguém. Aí tinha um espaço lá em casa, o pessoal começou a chegar, quando eu menos esperei, eu era professor. E aí, mas eu conciliava minha vida intelectual, no teatro, as aulas na faculdade, dava aula sem cobrar. Até que depois eu fui para o Clara Luz, na época, eu fui fazer uma formação com um professor que veio de Recife, num método que é o método que eu trabalho, que é o método Iyengar, porque a yoga tem vários métodos, várias abordagens, várias formas de ensinar. A Hatha Yoga, que é a yoga das posturas, né? E também tem vários tipos de yoga. Tem yoga que você só medita, uma que você só estuda, uma que você só é devoto de Krishna, de Deus. E algo que você só estuda? É, Jnana Yoga, é yoga do conhecimento. Como é isso? Você
é como se você reverenciasse o Espírito Universal, que a gente, na Igreja Católica, evangélica, se chama de Deus, né? No imaginário de yoga é o Espírito Universal. Deus também pode se chamar. Mas você estuda para gratificar a consciência universal. Que não é um Deus personalista, é para você honrar a sua inteligência. Era isso que eu queria muito entender, porque a gente estava falando um pouco... Yoga do conhecimento. Falando um pouco... Louva ao infinito, em vez de você fazer posturas e tal, você se oferece em sacrifício pelo conhecimento. Como a gente estava falando um pouco da yoga, eu quero muito entender de onde ela surgiu. A gente está falando um pouco desse culto ao universo, a enfim, uma espécie de Deus. Mas por que ela surgiu e quem criou? Como foi? Yoga é um dos pilares da cultura indiana. Ou da cultura hindu, né? Sim. Tem outros pilares e yoga é um dos pilares. E é uma prática que já tem 5.000 e tantos anos e ela foi sistematizada depois por um sábio chamado Patanjali, que sistematizou o yoga. E ela surgiu e foi se difundir em meados do século XX, finalzinho do século XIX, começo do século XX. Chegou na Europa, vários sábios foram chegando para cá e difundindo esse imaginário. E está ligado ao imaginário religioso hindu. Mas onde a yoga chega, ela absorve o imaginário cultural do lugar onde ela chega. Então não é preciso que você faça uma reverência a Deus ou qualquer coisa desse tipo de forma consciente. Basta praticar. Essa yoga que a gente pratica é uma prática física. Parece uma aula de ginástica. Sim. Aí no final tem um relaxamento, a gente canta um mantra no finalzinho rapidinho. Mas a yoga está ligada ao imaginário cultural hindu e à religiosidade hindu. Vem da Índia. E tem mais de 5.000 anos. A religiosidade hindu ela é mais antiga do que o cristianismo, né? Com certeza. E você estava falando um pouco do seu mestrado. Eu não sei se eu te respondi. Respondeu, sim. você estava falando um pouco do mestrado, né? Que você estava ali escrevendo uma tese, que enfim, tinha um pouco do budismo e você entrou um pouco nesse mundo da yoga a partir, né? E como foi para você descobrir, assim, o conceito, de onde veio? Você falou muito que sempre foi muito sensível ao mundo, à arte. Como foi para você encontrar uma nova filosofia de vida aí para você? Você trouxe... Por incrível que pareça, a liberdade, a ideia de liberdade é um dos parâmetros fundamentais da yoga. Liberdade do espírito. Sim. Libertar o espírito. Do medo, do jugo dos pensamentos que você concorda. Ser você mesmo. Sim. Autêntico, como você é. E viver a vida por você, simplesmente você ser você. Então foi isso uma das coisas que te trouxe, assim? O que me fez ficar foi porque esse medo, eu não dormia muito, estava bem porque eu não estava me sentindo bem comigo mesmo, porque eu estava fazendo coisas que eu não estava querendo fazer muitas vezes. Entende? E aí, por exemplo, eu tinha deixado o piano e eu fui reconduzido ao piano. Sim. Porque aí eu criei um bloqueio com o piano. E o yoga foi removendo esse bloqueio, porque yoga é uma prática psicofísica. Você, ao mesmo tempo que você faz... As posturas, elas são pensadas, né? Tem tantas posturas de yoga quanto tem espécies animais. Então, tem postura de animais infinitas. O que a gente pratica é só um pedacinho. Sim. Mas aquelas posturas, a maneira como elas são executadas, elas vão liberando também tensões psicológicas. Entende? Não precisa nem fazer nada, basta você fazer as posturas. Mas o seu peito vai abrindo, você muda a sua atitude, fica mais corajoso mesmo, fica mais firme nos seus posicionamentos, fica uma pessoa com menos medo, menos insegura. Porque as fibras do seu corpo, você vai saber onde está. Porque a gente está aqui, a gente não está pensando que o pé onde é que estão as mãos, por exemplo. Meus pés, eles estão querendo, eu tenho uma mania de cruzar. Eu estou Também. me trabalhando aqui para manter os pés fluindo no paralelo, sem cruzar. Que massa. E tá consciente de onde você está sentado, cuidado com o que você está falando.
para quem estuda música, isso é fundamental, Com né? certeza. Porque tocar um instrumento é presença pura, é você ali, o instrumento aterrado no chão, e o povo tá ali viajando e tal, e você tá aqui. Logo isso, né? Trazendo um pouco pro mundo que a gente tá vivendo Mas é hoje. isso. Eu não Aí- sei se eu respondi. Entendeu? A gente tá vivendo um mundo muito, como você mesmo falou antes de começarmos aqui, um mundo muito intenso, muito rápido. E a gente tá falando de uma prática que ela traz uma desaceleração, né? A gente tá Isso. vivendo, a gente tenta se concentrar no agora, no presente, enfim, no tempo que a gente tá vivendo agora. Qual a importância, então, da yoga em 2022, nessa época tão intensa? Assim, se eu disser pra ti assim, é uma importância total, eu posso estar falando a partir do meu, Do seu, da minha da experiência, sua né? bolha, né? Porque tem gente que vai dizer que isso é besteira, isso não é importante. Porque também tem gente que pode praticar yoga e dizer, eu vou lá fazer isso, sair de casa pra fazer isso, não, quero lá fazer isso, só me cansar, porque parece que cansa, mas depois você tá super, quando você sai da aula, você tá super descansado. Se tem uma dor, a dor geralmente some. Aí, mas a importância eu acho que é total, porque a gente está vivendo um tempo, a gente citou a internet aqui como sendo esse lugar rápido, né? Sim. Muito rápido, todo o feed do... Sim, do story dura um Instagram. dia. O feed do Instagram, você olha assim, aí fica olhando, se você não olhar logo, já passou, né? Nossa, já atualiza. E se você tem uma relação com uma pessoa virtual, assim, de amizade e tal, se você briga qualquer coisa, você bloqueia, acabou, você foi Se o embora. Wi-Fi cai, vocês param de se falar. A nossa mente, ela introjeta essa rapidez, essa fluidez, essa liquidez. A gente está vivendo uma época de relações muito líquidas, né? As relações não duram nada. Sim. E o yoga, ela traz você para você mesmo. Ela vai levar você para os seus próprios pensamentos, para o seu próprio corpo. A importância de se autocuidar, cuidar da alimentação, cuidar da saúde. Porque quando a gente está praticando, que a gente vai ver, fazer determinadas posturas, você, vixe Maria, o almoço aqui está atrapalhando eu botar essa perna aqui, porque sua barriga pesa e tal. Aí você vai vendo a importância de comer. Eu sou vegetariano há muitos anos. Também. Não como carne, não como, não bebo leite, nada de animal. Antes de praticar yoga, eu já era assim. Eu também sou desde criancinha, assim. Pois muito é, tempo. olha aí, que maravilha. Que massa. E aí, eu acho que a importância é total, Manu. Eu acho que, principalmente no tempo em que a gente não liga para o amor, não liga para essas coisas que são tão fundamentais para todos nós, né? Sim. E a gente vive também numa sociedade que tem, né, esse avanço tecnológico muito forte. A partir disso a gente tem yoga no YouTube, yoga no Instagram, yoga e internet. Curso e a gente de tá yoga na vivendo, internet. a gente tá vivendo num Qualquer mundo... pessoa pode ser professor Pois de é, yoga. qualquer pessoa pode ser professor. E a gente tá vendo num mundo que é da aceleração, que é da internet, com da desaceleração, que é do yoga, e tudo muito junto, misturado. Como é que funciona? Você acha que dá certo yoga na internet? Ó, alguns professores me relatam que têm boas experiências. E algumas pessoas que praticam yoga pela internet, online, têm boas experiências também. Porque isso depende muito de pessoa para pessoa, né? Eu, particularmente, eu vou falar da minha experiência, eu prefiro dar aula presencial. Mas funciona também. Porque você... Tem uma coisa que na aula online fica mais incrementada, que é a escuta. A pessoa escuta melhor o professor. Quando você diz, bota o pé não sei aonde, a pessoa sabe o que é que está fazendo e escuta melhor, sabe? Eu acho que funciona. Online também funciona. Eu talvez não seja esse professor. Se houver uma necessidade, na pandemia eu dei aula online. Pois é. Isso e que funcionou. trouxe, Agora, claro, pensei você não, no caso. porque na aula de yoga você ajusta, por exemplo, tem determinadas posturas que você vê que a pessoa está fazendo, está com o braço meio torto, aí você vai lá e você diz, levanta esse braço, a pessoa não levanta, aí você vai lá, ó, estica esse braço, é o que a gente chama de ajuste, ajuda a girar a cintura, reposicionar a perna, mostrando. Online você não pode fazer o ajuste, já presencialmente é possível fazer. A gente viu também que teve... São duas experiências diferentes. Mas eu acho, viu, Amanda, só sem querer te interromper, que
esse lance da virtualidade, da distância e dessas ferramentas, né? Sim. É um caminho sem volta. Entende? É. Não tem volta. A gente vai ficar cada vez mais virtual, a gente vai ficar cada vez mais remoto, e essas questões a yoga, ou o yoga vai ter que se adaptar a isso. E tem se adaptado. Tem se adaptado. Não é a mesma coisa, é um recomeço. A yoga está se reposicionando no mundo a partir da pandemia. Mas né? você acha que tem que ser mesmo? Não é que tem que ser. Eu acho que tem que ser por causa das circunstâncias que a gente vive, Mas né? as circunstâncias vão ser essas? Você realmente imagina Eu isso? não sei te dizer porque Eu realmente espero que de não. repente eu não tenho bola de cristal. Eu espero, me assustou assim, porque eu espero que não Não, sejam. espero que não, eu também. Eu espero Claro totalmente que não. Mas eu vejo, por exemplo, não tá nada melhor, né? Tá melhor porque teve vacinação, as pessoas estão morrendo menos. Mas, por exemplo, hoje se enterrou um tio meu que morreu de Covid. Caraca. Era já uma pessoa mais idosa, tinha 77 anos, tinha comorbidades, mas a causa da morte dele foi a Covid. Sim. Então, assim, as doenças, elas estão avançando no mundo de uma forma tal como nunca antes avançaram, né? E a gente eu acho que vai levar um tempinho para voltar àquela normalidade de antigamente. Eu espero sinceramente que a gente consiga passar por isso e volte. Uhum. Vocês, por exemplo, são jovens, têm idade de ser meus filhos. Eu espero que um dia vocês, quando tiverem a minha idade, se lembrem dessa história da pandemia como um terrível pesadelo pelo qual nós passamos e que já passou e que faz parte do passado. Eu espero, francamente, que seja assim. Mas, atualmente, a gente ainda está com muitas infecções, né, e tal. Mas eu espero, claro, que passe. Uhum. E nesse contexto, só para... Você quer fazer alguma pergunta? Não. Nesse contexto de muita doença, yoga também é um lugar de restauração da saúde. Sim, né? isso que eu queria Porque trazer. a prática do yoga, ela melhora a imunidade, entende? Eu queria saber isso. O que ela melhora? O que ela traz de benefício a nível de saúde mesmo? Pronto. Ela Tanto melhora, mental quanto física. Sim. Fisicamente, melhora bastante a tua flexibilidade. Uhum. Ela melhora muito dores nas articulações, porque exige que você trabalhe com as articulações dos dedos das mãos, dos dedos dos pés, do joelho, do quadril. Né? Melhora bastante a respiração, porque você vai abrir em vários momentos da prática, você é levado a aprender a abrir o peito, Uhum. a tornar o pulmão mais amplo para as laterais, criar espaço entre as costelas, então melhora muito a respiração, você aprende por exemplo, eu canto também, então eu trabalho canto, eu não sei se você já ouviu falar numa cantora chamada Marta Aurélia. Não. Acho que esse nome já, mas de mente assim. É uma grande amiga, eu faço aula de voz com ela, não é de canto, é de voz. Sim. Eu estou falando tudo isso para dizer que as aulas de voz com a Marta, elas foram incrementadas com a aula de yoga. Eu trabalho minhas questões de respiração nas aulas de yoga. E você tem seu próprio estúdio agora, né? Quando foi que Sempre você... tive, desde 2010. Quando você assim, firmou que ia ser professor de yoga, a gente viu que você antes dava sem... Eu sempre fui. Sempre foi. Sempre fui. Aí eu dava aula de graça para esse pessoal, porque isso cresceu e assim eu dava aula para muita gente de graça. Eu trabalhava na universidade, ganhava meu salário, tinha meus ganhos e não precisava cobrar. Eu era estudante ainda de yoga, fazia a formação, eu achava bom que tivesse gente fazendo aula comigo, porque pelo menos eu compartilhava, aprendia e tal, o que eu aprendia nas aulas. E aí eu fiquei muito cansado porque eu dava aula de yoga, dava aula... Tranquilo, querido. Dava aula na faculdade, tinha muita coisa para fazer, ainda escrevia, e era um monte de coisa. Aí eu falei, não, gente, eu vou parar de dar aula de yoga, porque não tá dando mais não. Uhum. Tô ficando muito cansado. Aí parei, fechei o estúdio. Não era um estúdio, era um lugar, uma sala na minha casa, onde hoje, um quarto que eu construí debaixo de uma árvore. E aí
Aí eu peguei e disse, não vou dar mais aula. Aí passou. Aí tem uma amiga minha que é atriz, não sei se vocês conhecem, a Solange Teixeira. Ela tá na Globo agora, ela faz Cine Hollywood, enfim, ela trabalha com o Carri Costa. Aí Costa já veio. Pronto, a Solange Teixeira ela é bem conhecida. E a Solange Teixeira é uma das minhas. Aqui, ó, é uma das minhas alunas mais antigas. Ah, acho que eu já vi. E aí a Solange disse assim, Aldo, por favor, estabelece um preço, diz quanto é que tu vai cobrar, volta da aula que não tô mais aguentando. Ela tá fazendo A Sogra que Te Pariu na Netflix agora. Caraca. É uma grande amiga. E a minha aluna mais antiga não tá fazendo aula agora porque ela tá muito no Rio, gravando coisas. Mas ela é cearense. Cearense. Ai, que legal, vizinha, Rê. por sinal. Ah, sim, eu acho que ela faz pá com Carri, não faz? Isso. Então, Aí ela pegou e disse assim, Aldo, por favor, diz aí quanto é que tu quer cobrar, estabelece um preço. Mas, amigo, volta da aula porque eu não tô aguentando mais não. De saudade das aulas não, porque eu já tô precisando mesmo, assim, porque restaura muito. Virou a uma saúde. necessidade, né? Aí eu disse, ô Solange, eu não quero. Ela disse, ô amigo, por favor. Aí eu disse assim, aí outras pessoas, Aldo, por favor, volta da aula. Isso aqui. Aí eu peguei, tá bom. Aí peguei, voltei a dar aula, estabeleci um precinho simbólico. Aí começou a chover um monte de gente, muitos alunos. Aí chegou a pandemia, eu tive que fechar o estúdio. Aí foi quando eu saí da faculdade. Aí eu falei, bom, agora eu vou ficar dando as minhas aulas de yoga, que eu já dava. E depois ver o que acontece, depois ver se eu faço outro concurso, alguma coisa desse tipo. E aí fui ficando da pandemia. Aí a pandemia passou, ficou fechada, aí quando reabriu eu voltei. E aí uma outra amiga minha, que também é atriz, a Mayara Teles, ela disse assim, por que tu não faz um Instagram do estúdio? Eu digo, ela não faz, porque tu divulga e tal. Aí eu fiz um Instagram, chama Chão Dourado. E aí, para botar as fotos, registrar a minha prática, registrar, né, e tal. Aí as pessoas começaram a voltar, a chegar. E eu... É em casa também, não tem... Hoje em dia você vive de yoga? Sim. Eu tenho muitas economias, que eu já trabalhei muito na Sim. vida, né? Então, e como eu tenho uma casa própria, meu pai deixou para mim uma casa, graças a Deus. Legal. Graças a Deus. Então eu tenho todo um conjunto de coisas que... Mas a sua renda atual, assim, É que só da vem yoga, entrando só é da do yoga, yoga. só da E você yoga. vem trabalhando com algo que você gosta, É. né? E sendo professor de algo que, enfim... Eu tenho minhas reservas, tenho minhas coisas. E agora vem Mas um eu novo escrevo projeto. também, agora no começo do ano eu escrevi uma peça de encomenda, eu escrevo também, faço teatro, tá. é uma coisa. Agora não é uma profissão, eu nunca quis ter no teatro uma profissão, é porque eu não quis. Sim, legal. entendo. Agora uma dúvida. O yoga ele trabalha muito o corpo, a alma e tudo mais, mas falando do corpo em si, a gente tem pessoas de diferentes corpos. Vamos supor assim, um exemplo, uma pessoa magra tem mais facilidade do que uma pessoa com mais peso em praticar yoga? Uma pessoa de mais idade tem mais dificuldade do que uma pessoa jovem, uma coisa assim? Não, porque eu já tive alunas que você olha assim, não, essa pessoa está com sobrepeso, mas não estava com ela, porque eu não acho que existe sobrepeso, mas né, as pessoas são como elas são. Sim. E aí vai fazer aula, faz tudo. Sim. E uma pessoa que é bem mais slim, como se diz em inglês, ela não consegue fazer isso. Mas o método que eu pratico, aqui nós não vamos ter isso, porque precisa de blocos, de madeira, almofadas e tal. Aqui a gente vai se virar só com o tapetinho e a parede. Mas é possível a todo mundo praticar. Óbvio que nem todo mundo faz tudo do mesmo jeito Sim. e com o mesmo potencial. Mas é possível a todos. Até pessoas que não têm, de repente, um braço ou uma perna. Aham. A gente pode, Você tem falou que adaptar. aqui É vai isso ter. que eu ia falar. Eu quero Aqui, saber como é que vai ser aqui, o que é que vem aí. Inclusive, eu soube disso agora. A Karina, as aulas vão ser aos sábados de 9 às 10. Eu não sei a partir de quando. Acredito que é agora em julho. A Karina, ela lá do Clara Luz, eu dou uma aula, tem uma turma lá, com alunos também que gostam de mim. É perto da minha casa, eu fui dar aula lá. Dou aula na segunda, às 7 horas da manhã, segunda e quarta.
E a Karina, ela organiza a escola, é coordenadora da escola, junto com a Dona Lides, que é a mãe dela, que são pessoas... Dona Lides é uma das... que é a dona do Clara Luz, é a diretora, né? Ela é uma das pioneiras do yoga no Ceará. E elas gostam do meu trabalho e surgiu essa parceria com a Casa de Vovó Dedé. Eu não saberia falar sobre isso, como foi a parceria. E ela disse, você quer assumir essa turma lá? É uma escola de música. Ela chamou exatamente porque eu tenho essa característica de ser artista também. E também porque eu uso muito o yoga para minha técnica pianística. Foi a partir dela que você conheceu a casa? Foi. Eu não conhecia a casa. E como a gente sabe que as inscrições elas estão abertas, né? Tu sabe como é que faz pra se inscrever? Se eu não me engano, eu não tenho bem certeza, eu posso estar falando uma grande besteira, porque eu não perguntei, não conversei com a Karina sobre isso, mas é junto à secretaria. Você vai na secretaria como você vai se inscrever para qualquer curso. Sim. Vai sair na divulgação da Casa de Vovó Dedé. Sim. Caraca. Eu não sei informar para vocês os... Eu acho que pelo WhatsApp As tem datas. um cartazinho que eu vi que tinha Já no saiu o WhatsApp. anúncio? Já. Ah, tá. Mas foi esses dias? Porque eu Faz soube uma disso semana. agora, caraca. Acho que faz O público é diverso, tem idade, A assim. ideia é que a gente atenda os estudantes e as estudantes daqui de 17 a 29 anos. Os 17. adolescentes e adultos. Bom, a gente estava trazendo um pouco o espaço, acho que o espaço é muito importante para a prática. O que você achou da Casa de Vovó Dedé, do conceito, enfim, da proposta? Eu não conhecia a Casa de Vovó Dedé, por incrível que pareça, eu não conhecia. E eu já devo ter ouvido falar, mas o que você não conhece, você talvez não veja, né? Sim. E aí, eu ouvi falar, a Karina me chamou, perguntou se eu não podia, aí eu falei, Karina, dia de sábado é minha aula de piano, eu tenho encontro com a Dona Angelita, que é minha professora de piano, não sei se eu posso. Ela disse, mas não tem como adaptar, eu queria tanto que você fosse conhecer, acho que você vai gostar do projeto e tal. Eu falei, tá bom, eu vou aí, readequei a aula e vim conhecer. Antes de eu vir conhecer, eu comentei com a Jorge, que é essa minha amiga, que é cantora. Sim, é Jorge. Muito. É irmã, como fosse uma irmã pra mim. Aí eu disse, Jorge, eu vou dar aula. Ela, cara, é incrível esse projeto. Eu já fiz, inclusive ela fez um especial aqui. Foi recentemente. Ela até, inclusive, vamos fazer uma coisa lá junto, tu no piano, eu cantando, e tu cantando também e tal, porque eu canto também. Aí eu disse, peraí, Jorge, calma. Aí eu vim conhecer, aí eu comentei com outro amigo meu, o Bira, ela disse, cara, esse projeto é incrível. Com quem eu comentava, todo mundo dizia, cara, esse projeto é incrível, que sorte, vai ser muito massa, tem tudo a ver contigo. Eu digo, como é que eu não conheço esse projeto? Né? Todo mundo ao meu redor conhece, menos eu. E aí eu vim aqui com a Karina, eu fiquei impactado, porque nesse dia tinha muita gente circulando pela escola, mas o Lessa foi de uma simpatia, de uma gentileza, mostrou toda a escola, e no começo eu fiquei um pouco assustado, porque gente, onde é que é a yoga, que é esse lugar zen, tranquilo, de ficar em silêncio, de fazer, não tem nada a ver com tocar, o instrumento que a gente toca é o próprio corpo. É como se a gente afinasse o corpo. Não é? E aí eu disse, onde é que isso vai se encaixar dentro da escola? Eu falei, eu fiquei muito impactado, porque são muitos pianos, são muitas salas, são muitas coisas. Então, Inclusive, tem uma dúvida, onde vai ser, assim, qual a vai sala ser que numa vai sala, acho que é aqui em cima, uma sala multiuso, que é a última Sim, sala sim, que sei. eu canto, que é Sim, baixinha, que é meio imaginei. quente. Pois é. Mas vai ser lá. Sábados de 9 às 10. Agora não sei em cima. não sei dizer pra vocês, é o dia. Onde geralmente são as aulas de música. Mas e aí, então o espaço já tá aí preparado, só tá esperando começar. E qual é a expectativa, assim? A gente tá falando de um projeto que já tem uma proposta, né? Que é trazer um pouco esses jovens até a fase adulta. Tá aqui na Barra do Ceará, que eu acho que o conhecimento yoga, eu acho que não tem aqui yoga aqui perto, sabe? A gente tá falando de uma proposta nova. O que é que você espera? Quais são as expectativas? Eu espero que eu consiga tocar o coração de vocês. E aí, querido? Eu espero que eu consiga tocar o coração de vocês e da galera como um todo que frequenta a casa de Vovó Dedé. Meu Deus. Enfim, né, cara? Aí, eu espero francamente que eu consiga tocar o coração de toda a gente aqui e que eu consiga uma inserção, né? Eu consiga através do meu trabalho, inserir o yoga
no contexto da casa de vovó Dedé, não é? Que é uma arte também. Sim. Bom, a gente tá aqui conversando com o Aldo Evangelista. Desculpa. E a gente tá aqui trazendo um convite, né? A gente trouxe um pouco um novo convite, que é essa proposta agora das aulas de yoga aqui na Casa de Vovó Dedé. Mas eu queria convidar o pessoal a ir lá no canal do YouTube da TV Dedé, conhecer um pouco os trabalhos, os projetos audiovisuais envolvidos aqui na Casa de Vovó Dedé. A gente tem bastante coisa. Com certeza essas aulas serão gravadas, a gente vai ter vários Claro, vai registros, ter várias muito coisas. vídeo lá. E vão estar lá no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. Então pesquisem lá. Pedro vai trazer TVDD no YouTube. alguma das programações, né? Algumas não todas, porque todo dia tem programação. Todo dia tem Algumas programação. não, todas. Não, acho que não vai ter todos Enfim. aí, não, que a gente tem muito mais, Pedro. Enfim, tem mas- Revelarte, tem sim. muita coisa no canal do YouTube que não tá aí, mas fala da São semana. realmente só as coisas- Enfim, segunda-feira tem um Bem Fazer, 8 da noite. Terça-feira tem um Bem Fazer musical. Quarta tem um Cidade.som. Quinta tem um Acorda. Sexta, o Brasil Encanto. Sábado, Sons da Casa. E domingo, o Espia, 4 da tarde. Que inclusive, como tu sempre fala, né? Pra quem É. quiser conhecer a casa A de Vovó casa. Dedé, o Espia é a porta de entrada. Mas trazendo um pouco o paralelo de música, enfim, audiovisual, casa de Vovó Dedé, yoga. A gente fica aqui muito feliz de estar recebendo o Aldo, porque Aldo já respira esse mundo artístico há um bom tempo e tá só vindo agregar, né? Um pouco mais aí, com mais arte, como você mesmo falou. E a gente fica muito feliz de receber. Eu tô muito feliz e essa nova honrado de estar entre proposta. vocês, creio nisso. E a gente tá. Vamos participar, né? Vamos fazer o convite aí. Faça o convite pra quem estiver escutando pra participar das aulas de yoga. Minha mãe, ela já está suspeita, né? Que eu acho que ela já tá ali inscrita. Ela já tá. Ela tua tá, mãe? ela quer muito que eu faça. Ela tá aí me convencendo a fazer junto com ela. Eu falei 9 às 10 da manhã. Ela me convenceu, vou fazer. Mas eu convido todo mundo que tá aqui escutando pra ir junto. E a gente fica muito feliz de ter essa nova proposta. Eu queria muito agradecer. Eu que agradeço Não só pela imensamente, yoga, mas pela em nome conversa, do Clara né? Luz também, da Karina, da Dona Litsi, que são minhas amigas que me convidaram para estar aqui com vocês. Eu estou extremamente honrado e... Eu posso falar, Amanda? Claro. Claro. E aí, eu queria, estender esse convite para toda a comunidade que nos escuta e será uma honra receber vocês para uma aula experimental. Eu não saberia dizer qual é a data certa, me perdoem por isso, mas dia 2 agora. Dia 2, sábado, já temos a primeira aula experimental e procurem a secretaria para se inscrever e será uma alegria e uma honra muito grande ter vocês presentes nessa aula primeira. Uma senhor, honra muito grande, muita gratidão. também quero muito agradecer a sua presença por ter conversado um pouco com a gente. Você não... como eu posso dizer? Você explicou a fundo o que é o yoga, a yoga, como funciona e ter contado um pouco da sua história realmente foi muito importante. Eu acho que vai estar inspirando pessoas que querem seguir o mesmo caminho, ou que querem conhecer um pouco da yoga, deve ter despertado o interesse nas pessoas. Então agradeço muito e parabenizo muito pelo seu Eu trabalho. que agradeço imensamente ao Lessa, a todos vocês. Muito grato. Como tu disse, pode despertar muito interesse nas pessoas e despertou interesse em mim, com certeza eu vou pesquisar a fundo. Eu não sabia desse curso, eu acho que eu fui pego de surpresa hoje. O A melhor Arnaldo coisa disse para que conhecer saiu. a Hatha Yoga é fazer uma prática. Aí você vai dizer, não quero isso, não quero isso. Enfim, acho que vou tentar ver, aconselhar minha agenda, ver se Estejam sábado convidados. vai dar certo. Mas enfim, assim como eles, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. Foi uma tarde bem tranquila, foi uma coisa bem Foi legal. tranquilo, foi ótimo. E Achei que bom. prazerosíssimo. Que prazer Muito te ter bom. aqui. E aproveite muito a casa e tudo mais. Seja bem-vindo. Grato. Muito grato. Então é isso, a gente agradece e vai encerrando aqui mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Vovó Dedé. Exatamente às 4h04 da tarde do dia 27 de junho de 2022, com Aldo Evangelista. É isso, um beijão e até a próxima. Até.